Por trás dessa cena tem história, mas vou tentar resumir. Eintracht Frankfurt foi fundado dia 8 de março de 1899, obviamente em Frankfurt, próximo à região central, só que um pouco mais para o oeste da Alemanha. Eintracht Frankfurt é a fusão de duas equipes, Frankfurter Fußball Club Victoria von 1899 e o Frankfurter Fußball Club Kickers von 1899. Isso aconteceu um ano antes do futebol alemão ter uma organização forte, uma liga, regras e um órgão central. Seu estádio é o Deutsche Bank Park, antes conhecido como Commerzbank Arena, com capacidade para 51 mil pessoas. Um título do antigo formato do campeonato alemão, campeão da Taça UEFA, ou UEFA Cup, campeão da Liga da Segunda Divisão da Alemanha, campeão da Landespokal Hessen, pentacampeão da Copa da Alemanha e, acredito eu, o maior título da sua história, campeão da Liga Europa, a antiga UEFA Cup. No início, para decidir o campeão alemão, existiam vários campeonatos na Alemanha em cada região. Após essas regiões terem seus campeões, esses campeões participavam de uma liga só entre eles, e aquele que fizesse mais pontos seria o campeão alemão. Os campeonatos, cada região fazia a sua organização, do jeito que bem entenderem. É uma autonomia, e essas competições eram chamadas de Oberliga. Nessas ligas regionais, até que o Frankfurt se saía muito bem, mas não passava da regional. O tempo passou e na década de 30 um bigodinho maluco começou a fazer doideira na Alemanha. E essa turminha do mal centralizou o futebol, mudando o nome do torneio para Gauliga. Como muitos de vocês sabem, essa turminha do mal não gostava de um grupo em específico. E esse grupo tem várias ligações, identificações com clubes da Europa. Dentre esses clubes, a Eintracht Frankfurt era um deles. Triste demais. E um dia eu quero conversar com vocês a respeito disso. Eu encontrei mais informações sobre o Bayern de Munique, mas eu gostaria de verificar mais informações sobre o Frankfurt. Eu juro que procurei em tantos lugares, mas eu não encontrei muitas coisas. Mas eu acredito a coisa terrível que passaram. Não tem nem assim sinônimos, palavras para descrever tal fato. Se quiserem compartilhar algo a respeito, até do Frankfurt, meus contatos estão na página inicial. A coisa ruim foi derrotada e o formato de ligas regionais não mudaram. Até 1963, com a criação da Bundesliga. Só que antes disso, como falei no início, na temporada de 58 e 59, o Frankfurt chegou a ser campeão da Alemanha, no antigo formato. O que o levou para a Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões. E seu caminho até a final foi o Young Boys da Suíça, o Wiener Sport Club da Áustria e os Rangers, que foram goleados pelos alemães em 2 jogos, em 6-1 e 6-3. E por fim enfrentou o Real Madrid do Di Stéfano, aí não deu, sofreu a virada, ficando na segunda colocação do torneio. Na década de 60 e 70, o Frankfurt estava sempre na briga pelo título da Bundesliga. A Bundesliga significa Liga Federal, mas nunca venceu, ao contrário da Copa da Alemanha, que venceu em 74 e 75. Com a ajuda de Grabowski e Rosenbeck, ambos da seleção alemã, campeão do mundo em 74. Na temporada 79 e 80 veio seu primeiro grande título internacional, sim, seu primeiro grande triunfo, pois havia conquistado uma Intertoto 67. Mas alguns de vocês sabem a confusão que era aquilo, enfim, título é título. Segue a sequência da UEFA Cup: Aberdeen, Dinamo Bucareste, Feyenoord, Dubrovka, acho que é assim que fala. O rival Bayern de Munique, um jogo que teve tempo extra. O Frankfurt aplicou 5-1, mas mesmo assim, cara, mesmo que tinha tempo extra, 5-1, né? Pô. E na final, com 2 jogos, bateu o Borussia Mönchengladbach, perdendo a primeira partida por 3-2 e vencendo a segunda por 1-0, superando pelo critério de gols fora de casa. Durante anos a equipe não havia caído para a segundona, até a temporada 96-97, que ficou 2 temporadas para subir de novo na elite do futebol alemão. Chegou a subir, mas a partir daí foi oscilando entre a primeira e a segunda do alemão até a temporada 2010, 2011, 11 e 12, onde nessa última
foi o seu último retorno para a primeira e até então não ter caído mais. A partir daí, durante 5 temporadas, apesar da ótima sexta colocação da temporada 2008, a partir daí até a 2020-21, a equipe conseguiu se manter entre os 10 primeiros, com ênfase na própria temporada de 2017 e 2018, em que conseguiu uma 8ª colocação, mas o título da Copa da Alemanha, se tornando então pentacampeão do mata-mata alemão. Em 2021-22, no primeiro semestre desse mesmo ano, que estou resumindo essa história, o Frankfurt venceu a Liga Europa, se tornando campeão pela segunda vez de um segundo mais importante torneio europeu em seus devidos tempos. Mas esse torneio teve um gostinho especial. Se liga aí, na fase de grupos enfrentou o grego Olympiacos, o turco Fenerbahçe e o belga Antwerp, vencendo os 3 jogos e empatando 3 jogos, classificando em primeiro na fase de grupo. E selecionado para enfrentar o Real Betis nas oitavas, vencendo o primeiro jogo por 2-1 e empatando o segundo. Quartas de final, acredito eu, que aqui deu aquele gás pro caminho pro título, mas que gás! O primeiro jogo foi empate 1-1, aí o segundo jogo foi aquela coisa, velho. Se você fosse catalão ou um turista ali, estivesse em seu apartamento e torcesse pelo Barcelona, estivesse ali em Barcelona, claro, tomando alguma coisinha, olhasse pra rua, pela janela, depois de ouvir uns caras falando uma língua diferente, e aí com seus próprios olhos observasse um monte de alemão apaixonado gritando pelo Eintracht Frankfurt em direção ao Camp Nou. Mais uma multidão, cara. O que você ia pensar? O que você ia sentir? Seus conceitos sobre o que é torcer, o que mudaria? Você estaria confuso se você tava na Espanha ou na Alemanha? Enfim, que loucura, cara. Cara, pelo que eu vi, tinha 25 mil torcedores no estádio, mas deu a impressão que tinha muito mais. Bom, em um momento o Camp Nou virou um Deutsche Bank Park. O Barcelona perdeu de 3-2 para o Frankfurt. Não teve grande destaque isso. O que teve grande destaque foi a derrota nas arquibancadas, fazendo os torcedores do time catalão, segundo o jornal Marca, deixar um dos setores vazios em forma de protesto, ou seja, esvaziando mais ainda uma área, né? Ixi, como assim, cara? Laporta estava revoltado, falando que já sabia o que havia ocorrido, mas já tinha ocorrido. Vários ingressos foram comprados por agências de viagem e vendidos para os torcedores do Frankfurt. Outros erros internos em relação à distribuição dos ingressos obrigaram o clube a bloquear os IPs da Alemanha em relação à venda, porém tarde demais. E o pior, sócios torcedores do Barcelona desistiram de ver a partida vendendo seus ingressos para os alemães. Eu não sei se foi planejado, eu não sei se foi improviso, mas com certeza é a maior derrota moral de um clube na história europeia. E no mundo, não sei vocês, mas moralmente, acho que perde só para a invasão corintiana no Rio contra o Fluminense. Você perder um jogo faz parte do futebol, perder em casa faz parte, mas a pressão é gigantesca. Agora perder um jogo em casa com a torcida adversária lotando o seu estádio, vai de quebrar o espírito, cara. Depois dessa partida teve o jogo contra o West Ham, vencendo o jogo de ida e volta, foi 2-1 e 1-0 seguidamente. E a final contra o Rangers foi nos pênaltis 5-4. Decidido após um empate, e então o título dos alemães, imagina a festa. E por fim a conquista da Liga Europa vai permitir o Eintracht Frankfurt competir pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa. Em seu novo formato, claro, pois participou da Copa dos Campeões da Europa. E a principal prova de clubes da UEFA passou a ser assim designada em 1992. Só que a temporada começou e o Frankfurt entendeu o que te espera. Logo de cara tomou de 6 do Bayern pela Bundesliga e 2 do Real Madrid na final da Supercopa da Europa. Seu grupo da Champions League, quem vai participar é o Tottenham, Sport e Marseille. Aí vai dureza para os alemães. Vamos ver o que espera o time do Daichi Kamada, do goleiro Trapp e do estreante Mario Götze. E por fim, meus queridos, terminamos mais uma saga. Até a próxima, mas não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativa o sininho, também comente e dê aquela força aí para eu ativar aquela Genkidama. Um abração para cada um de vocês, tamo junto e até mais.